Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. A estreia de Renato Gaúcho com vitória no Vasco, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Vasco com um reforço acertado para 1º de julho, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a estreia de Renato Gaúcho com o Vasco não poderia ter sido melhor. Cruz Maltino até sai perdendo para o Palmeiras em São Januário, mas graças a 2 gols na etapa final de Thiago Mendes e Cuiabano, com participação direta do Renato Gaúcho, o Vasco vira, vence, deixa a lanterna e sai do estádio em lua de mel com o seu torcedor. Importante registrar que o Vasco, na estreia do Renato Gaúcho, entra super pressionado, mas a atuação foi absolutamente consistente e o Vasco conseguiu ser melhor que o Palmeiras durante praticamente todo o jogo. Agora sim, bora falar sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol que estão na primeira divisão do futebol brasileiro. A primeira pesquisa divulgada em 2026 foi feita pela YouGov, uma empresa britânica com atuação em 55 países e que tem escritório em São Paulo desde 2021. Ao contrário da grande maioria das pesquisas, essa escutou pessoas através das redes sociais e de forma virtual. Foram 48 mil entrevistas, que apontaram o Flamengo como o clube mais popular do país, 21%, seguido pelo Corinthians com 15%, o São Paulo na terceira colocação com 10%, Palmeiras aparece em quarto e nono, com 9%, perdão. Quinto lugar do Vasco com 6%, o Grêmio é o 6º time mais popular do país, de acordo com essa pesquisa, com 5%. Há um empate técnico entre Botafogo, Fluminense, Internacional, Bahia e Cruzeiro, todos na 7ª colocação, com 4% das indicações. O Santos aparece em 12º, ao lado do Atlético Mineiro e do Fortaleza, 3% cada. Sport e Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense com 1%. Você pode ter sentido falta de times importantes que figuram na elite do futebol nacional, mas esses são os números. Gostaria que você usasse o espaço para comentário e opinasse. O que parece para mim completamente fora da realidade é apontar o Mirassol com 1% da torcida, levando em consideração que o time do interior de São Paulo não consegue ser maioria nem mesmo na cidade de Mirassol. A gente assistiu recentemente ao Mirassol decidindo jogos contra Santos, contra Palmeiras e contra Corinthians, sempre em inferioridade. Preciso te atualizar sobre reforço fechado para o Vasco para 1º de julho. Cruz Maltino acertou nos últimos dias um contrato com Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade, que joga desde os 14 anos no América Mineiro. Nos últimos dias, o Vasco e o Fortaleza brigavam pela contratação do atleta, cujo vínculo no América se encerra em 30 de junho. Posso assegurar para vocês que, enfim, houve a assinatura desse pré-contrato e o Vasco adquire o Paulinho sem custos na metade do ano, assim que o contrato dele acabar. O vínculo se encerra em 30 de junho e em 1º de julho ele se apresenta no Vasco. Plano de carreira super interessante, projeção e a expectativa de que ele possa se tornar, num futuro não tão distante, titular em São Januário. Desde que foi promovido da base ao time principal no América, são 43 jogos e ele estará em campo nessa quinta-feira, quando o América visita o Barra, jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que o Paulinho é representado pelo Diogo Silva, que é dono da Web Soccer, e atletas do Diogo Silva andaram recentemente saindo do América. Isso aconteceu com o Cauã Diniz, meio atacante que foi para o Omiya Ardija do Japão, além de Júlio César, o zagueiro, que foi para o Ceará. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad,
joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al-Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Roberto Campos, Vascão vai contratar mais alguém nessa janela? Roberto, o Renato Gaúcho, o novo treinador do Vasco, tem batido na tecla de que não pediu reforços. E que ele quer avaliar primeiro as necessidades, entender melhor o elenco. Cara, o Renato fez um início bem legal. E eu acho que a gente tem que ser cauteloso para não elogiar demais e achar que foi contratado o melhor técnico. O Renato é muito bom de grupo, de gestão de pessoas, de dar confiança para os caras. E o que o Vasco fez contra o Palmeiras foi digno de aplausos. É esperar para ver se esse movimento se mantém. O Vasco trabalha na busca por reforços, mas sem tanta capacidade de investimento por agora, tá bom?